Shalom a todos, Boker Tov, porque hoje é de manhã mesmo. Sejam todos muito bem-vindos ao mês de Shevat, o mês que começam a florescer as árvores de fruta. É estranho falar isso, mas enfim, começam a dar os seus primeiros frutinhos. E nós temos a nossa comemoração do Ano Novo das Árvores, não é mesmo? O Rosh Hashanah, lá em Lanot, como nós temos o nosso Rosh Hashanah, as árvores também têm. Então, Tu B'Shvat esse ano é dia 13 de fevereiro de 2025. E é por isso que eu estou aqui, porque nós vamos colocar, e eu os convido para que assistam o vídeo até o fim, onde, depois aqui da minha falação, onde o vídeo vai constar o simbolismo, o significado, como são as bênçãos antes e depois de ingerir os frutos, o porquê, os dízimos, tudo o que significa. Nós já tínhamos esse vídeo gravado, então, como ele é atemporal, eu quis vir aqui atualizar a data para que nós não nos percamos, porque o calendário judaico nem sempre fecha com o calendário gregoriano, ou, muito pelo contrário, quase nunca fecham as datas. Então, 13 de fevereiro de 2025, aqui para nós, no calendário gregoriano, vai corresponder a 15 de Shevat, a justamente o dia de Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores. Eu quero desejar para vocês um dia maravilhoso, um mês maravilhoso, de muita colheita, de muito verde, de muito respeito pelas árvores e de nós compreendermos que nós podemos fazer analogias aqui, milhões de analogias. A árvore como nós mesmos, a árvore como os nossos filhos, as gerações e tudo mais. Então nós estamos aqui não é unicamente para usufruir do cenário que Hashem colocou para nós, mas é para respeitar, é para conviver, não é mesmo? Então, um ótimo mês de Shevat para vocês, um ótimo Tu B'Shvat, mas com certeza eu vou voltar aqui fazer algum short, alguma coisa para nós sobre esse respeito. Mas não deixem de assistir o vídeo até o fim. Um ótimo dia para vocês. שקטיה פורחת ושמש בזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשרות את בואי חג. Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Então, hoje é dia 8 de Shvat. Exatamente daqui uma semana nós vamos comemorar dia 15 de Shvat, que é Tu B'Shvat, né? O Ano Novo das Árvores. Então eu resolvi fazer um vídeo um pouco antes, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia, e para você que não conhece, conhecer sobre essa festa, sobre essa comemoração antes do dia da comemoração. Aí você pode até comprar as frutas correspondentes a esse dia, comer as frutas, fazer algumas preces, entender o que acontece e o que aconteceu nesse dia. O que eu fiz aqui para nós hoje é anotações, rabiscos, riscayamas, tá? Da onde que eu tirei a maior parte aqui da parte conteúdo mesmo, do que significa, do que significou, por que foi instituída essa festa, essa comemoração de Tu B'Shvat. Foi do Chabad, porque o site do Chabad é uma sigla, tá? É uma abreviação, vamos dizer assim, é uma sigla de Chokhmah, Binah e Da'at. O Chabad vem do Hassidismo, e que é uma parte dos judeus ortodoxos, tá? Que se posicionou misticamente sobre as coisas. Foi a fundo, então não é só a tradição, isso é assim, isso é daquele jeito, e sim, eles são místicos, eles são sábios, é de lá onde vem os rebes, assim como o nosso último rebe, o Rebbe de Lubavitch. Não vou entrar nesse assunto, o que é hassidismo, como foi esse movimento ou não, mas para dizer para vocês que esse site do Chabad é um grande apoio para quando eu não estou trabalhando com os livros, estou trabalhando com assuntos que não estão exatamente nos livros, embora seja instituído no Talmud todas as festas, tá? As festas não bíblicas, as festas que ocorreram depois, que foram instituídas rabinicamente. Então vamos lá, sem delongas, vamos ao vídeo, que é o seguinte:
eu vou ler as minhas anotações que diz respeito do Rabat, vou comentar muitas coisas a ver conosco, com o nosso dia a dia. Nós vamos colocar essa festa realmente na nossa vida prática e na nossa ética de como nos devemos comportar com as árvores, com a natureza. Alguma coisinha um pouco mais profunda, mas o esboço disso é para nós conhecermos a festa, do que significa, por que aconteceu. E aí, não desistam, fiquem até o fim do vídeo, que eu fiz nas minhas anotações, uma coisa que é muito curiosa, e eu quero mostrar para vocês, essa é a minha letra, ó. Olha a minha letra em hebraico, ela é horrorosa, ela já foi melhor. Ela já foi melhor, assim, a professora de hebraico já colocou até um post com a minha transliteração e a minha escrita toda em hebraico do livro de Ruth. Eu fiz muito bem há muitos anos atrás. Hoje é uma grandíssima porcaria. Então, o que eu fiz? Eu fiz no computador umas curiosidades que nós precisamos saber, tá? Até porque houve um short que eu fiz e que eu falei Aetz, depois eu corrigi, porque na bênção a gente fala do fruto, né, do que cria o fruto da árvore. Então eu falei Aetz, não é Etz. Então nós vamos entender isso também, tá? Então vamos lá, vamos começar a ler as minhas anotações e vamos entender. Bom, então, 15 de Shevat. Shevat é o mês, quinta-feira que vem, lembrem bem, tá? Tu Bishvat, ou 15 de Shevat, é o Rosh Hashanah das árvores. É o ano novo das árvores, assim como nós temos o nosso Rosh Hashanah, né? Em 1 de Tishrei. Então, ela aponta, isso é Rabat, tá? As anotações são minhas, mas as palavras são modificadas, mas elas vêm de lá, esta é a fonte, tá? Aponta o surgimento dos brotos das árvores em Israel. Por quê? Porque estamos lá, está começando a terminar o inverno, né? Por conta disso, tá? Dessa forma, representa um novo ciclo. Por isso, assim como Rosh Hashanah é para nós, é um novo ciclo. Tu Bishvat é para as árvores. Que lindo isso, né? Para a Alahá, que nós já sabemos pelo nosso estudo do Talmud que é lei, esse Rosh Hashanah das árvores tem relação com o dinheiro ou o dízimo separado para a produção e a plantação em Israel, tá? Sobre o amadurecimento e o ciclo, aquele ciclo de 7 anos, tá? Aqui, ó, na antiguidade, o 15º dia de Shevat, que é esse que nós comemoramos, era comemorado por conta do início da estação dos frutos, tá? E quando o inverno começa a passar, o frio diminui, tem menos chuvas, né? Então não apodrece, né? É como se fosse um aniversário das árvores, tá? Claro que quando eu estou falando aqui de antiguidade, eu estou falando de antiguidade em Israel, sobre Israel, tá? De Israel e em Israel. Quanto à analogia, tá? Quanto a essa analogia ao Rosh Hashanah, isso é interessante. É por conta de se entender que nesse dia 15, da mesma maneira que em Tishrei, no dia 1, o nosso Rosh Hashanah, Deus renova e determina a vida dos seres humanos no ano que começa, com relação ao livro da vida, o selamento, o perdão, a tshuvá. Assim ele faz com as plantas. Então vamos lembrar que lá em Rosh Hashanah nós temos todo um processo. Nós temos o Yom Kippur, depois nós temos o Rosh Hashanah, e nós temos o arrependimento, o retorno a Hashem, onde nós somos escritos ou não, fomos todos escritos, é claro, no livro da vida, em 1 de Tishrei somos selados, não é mesmo? Então, quando todo esse processo termina, Deus, Hashem, determina como será o nosso ano, não é? Tudo que vai acontecer no nosso ano. É porque nós pedimos perdão, porque nós perdoamos, porque nós fizemos todo aquele processo de retorno a Hashem, tá? E a gente faz isso novamente no outro ano, né? Então, esse ano agora de 2024, né? 5.784, nós vamos fazer novamente lá em 1 de Tishrei, começando o ano, o Rosh Hashanah novamente, e nós fazemos esse processo novamente. Então, é anual. Isso também é para as plantas.
E a analogia é muito bonita, porque, quer ver aqui nas minhas anotações, vamos lá, ele faz isso com as plantas. É como se nesse dia Deus deixasse determinado quantos frutos, folhas que as árvores produzirão no ano, entende? Porque elas no 15 de Shvat do outro ano, elas vão fazer novamente o Rosh Hashanah, assim como nós. Então ele determina as folhas, ele determina os frutos, ele determina como é que vai ser a produção no ano, se serão saudáveis, se crescerão, se viverão, se secarão, se morrerão. Deus determina. Né? A única coisa que eu penso é que as árvores não fazem esse retorno, né? Eu acho. Elas não pedem perdão, elas não precisam ser seladas, elas não têm livre-arbítrio, e é o livre-arbítrio que faz a gente pecar, né? Faz a gente acertar e faz a gente pecar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'devaro. Que tudo venha a ser criado pelo seu verbo, tá? O she'akol. Venha a existir. Então, vamos lá. Essa é uma demonstração de que ele não só cria o homem, como tudo que existe, que mantém e transforma, para não dizer destrói, porque nós temos os anjos destruidores, né? Os anjos construtores. Então, quando isso acontece com relação às plantas, às árvores, nós podemos entender e enxergar novamente Hashem na criação. Por quê? Porque é ele que cria, é ele que mantém e é ele que transforma. E eu uso a palavra transforma para não dizer a palavra destruição, porque nada é destruído realmente. Quando há uma destruição, há uma transformação em outra coisa. A semente cresce, ela volta, apodrece, enfim, um ciclo, realmente um ciclo sem fim. Assim como é um ciclo sem fim a nossa vinda, até que ele queira, aqui no mundo, tá? Bom, então assim, se a fruta crescesse antes do dia 15, ela era considerada velha. E a partir desse dia, elas eram consideradas novas. Por que isso ficou importante eles determinarem? Nós vamos entender por conta dos Levim e dos Koanim, que são, né, aquela parte das tribos, a tribo de Levi, onde tem os Levim e os Koanim, os sacerdotes, o sumo sacerdote, assim por diante, que não tinham terras para plantar, eles trabalhavam no templo. Mas eu anotei, vamos ler com clareza. Uma parte da colheita era dada à tribo de Levi, porque eles não trabalhavam a terra, somente no templo sagrado, nós sabemos disso, né? E esse era um dos motivos para saber quais nasciam antes e depois dessa data. Esse era o mandamento da Torá de separar os frutos para os Levi e os Koanim. Então, era separada aquelas novinhas, as frutas mais bonitas, as frutas que estavam mais saudáveis para os sacerdotes. E elas precisavam nascer ali, brotar do dia 15 em diante. Antes disso, eram consideradas velhas. Então, eles não ofereciam aos sacerdotes. Quando em Devarim, e eu copiei então Devarim 20:19, porque existem às vezes algumas reclamações por não falar das fontes. Quando nós falamos e fazemos os estudos dos livros, o livro é a própria fonte. Então você vai lá, eu acho que não precisa comprar livro nenhum, mas eu quero comprar, eu quero ter ele em mãos, você vai lá e compra a Ética do Sinai, compra Hafetz Haim, compra os livros que você quiser e você vai ter a fonte. Então eu às vezes não digo qual capítulo, qual versículo exatamente. Eu não tenho essa memória e eu não acho que nós devamos decorar as coisas, nós devemos aprender. Mas então, em Devarim 20:19, lemos: pois o homem é como uma árvore no campo. Tá? O homem é como uma árvore no campo. Nós podemos aqui aprofundar essa analogia extensivamente. O que significa ele ser uma árvore no campo. Tá? O que significa nós sermos uma árvore no campo. Mas eu coloquei uma observação aqui para não esquecer que Deus fez primeiro o homem e a árvore. Então, me parece que a árvore é bem importante, não é? Bom, então vamos já começar a falar sobre uma importância da árvore. Aqui nós vimos que diz respeito ao plantio, diz respeito ao começo da estação, diz respeito à separação
do dinheiro, do dízimo para as plantações e diz respeito à oferta, não é oferenda, tá, gente? É aquilo que era ofertado, que era dado, separado para os levímeos e os coanim. Já entendemos isso, mas nós podemos entender que primeiro a semente, né? Primeiro a semente, a fecundação. Depois da semente, lá dentro, então imaginemos nós, a semente, a fecundação do ser humano. A semente dentro da terra, a sementinha, a fecundação dentro do útero materno. Então lá se desenvolve, mas nós não vemos. Está dentro da barriga da mãe, está dentro da nossa mãe terra, está dentro da terra, tá? Até nascer, né? Então nasce quem? O brotinho, né? Brota o bebezinho. Aí depois de nascer, o que acontece? Nós crescemos como as árvores, nós amadurecemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Então, essa parte simples da analogia talvez não fosse necessário nem ter falado, porque ela é bem nítida, ela é bem clara para nós, né? Você olha para uma árvore e você pode até não perceber, não pensar em todo esse processo que acontece, mas se você parar para pensar, aquela coisa frondosa, com flores lindas, com frutos lindos, com uma sombra, enfim, aquela exuberância toda, sem falar que ela nos ajuda a respirar, né? A respirar, sabemos, né? Sobre o oxigênio e o gás carbônico. Tudo isso que nós olhamos para ela, nós não imaginamos que ela vem de uma sementinha pequenininha, que precisou ser semeada, que precisou ser nutrida, que precisou ser regada, e precisou ter um pouquinho de sorte para toda a, não só a estação, mas todo o clima em volta ser favorável, as condições favoráveis para que ela cresça, assim como nós, tá? Então, aqui nós vamos ter dois entendimentos sobre o que significa essa nutrição e esse ciclo. Então, vamos ler. O ciclo recomeça com as sementes que deixamos, que são os filhos. Os filhos são as nossas sementes, assim como as sementes dos frutos das árvores, que caindo ao solo recomeçam o processo novamente. Então, os nossos filhos, que são as nossas sementes, eles vão fazer o mesmo processo que nós, né? Então, sei lá, já morremos nós, mas nós deixamos eles, porque nós não somos uma planta, nós não derrubamos semente, mas nós deixamos o filho, que cresce, amadurece, cresça e apareça, me veio agora isso na cabeça, cresce, que amadurece, que se multiplica e assim por diante. Essa é uma parte ainda bem física da coisa, tá? Agora nós vamos entender assim, conforme o judaísmo, os frutos dos judeus são as mitzvot, são os preceitos, que na maioria das vezes nós chamamos de preceitos, mas as mitzvot são ordens, tá? São ordens, remetendo a um crescimento no conhecimento espiritual e também ao compartilhar com os outros para que não se perca a herança da fé judaica. Quer dizer, essas mitzvot, que são os frutos que vão passando de pai para filho e que começam muito cedo no mundo judaico, é o que mantém o povo unido e conhecedor das leis, tá? Porque as dispersões é que fazem as pessoas se perderem nesse sentido. E nós precisamos ser uma árvore por fora e uma árvore por dentro, sempre nutrida, para que fique viva. Se não for nutrida, ela morre. E aí nós vamos entender. Nós aqui que eu estou falando, nós vamos associar a vida dos seres humanos em geral, tá? Tipo, a todos nós, não justamente só aos judeus. Vamos fazer alguma comparação, mas vamos colocar a humanidade aqui, tá? Porque preceitos e ordens, embora 613 sejam direcionadas para os judeus, nós sabemos das 7 leis e das suas 66 ramificações, e acredito até que tenha mais ramificações assim que a vida é dinâmica e que nós precisamos ser éticos e crescer em Torá assim como eles. Todos nós, a humanidade inteira. A árvore, assim como nós,
só está verdadeiramente viva se estiver recebendo nutrientes. E nós ligados à fonte de toda a vida, que é Deus. Para um judeu, e aqui tem 2 pontos, judaísmo e Torá, tá? Judaísmo e Torá. Mas para toda a humanidade, Deus e a fé lógica em suas leis, tá? Essa é a nossa nutrição. É isso que nos nutre, tá? Para que continuemos vivos. E essa vida aqui não é fisicamente falando, nós já estamos aqui no nosso nível de interpretação um pouquinho mais profundo, tá? A nutrição da árvore é os sais minerais, os nutrientes que vêm da terra, né? O sol também, mas principalmente a terra, tá? Vem os nutrientes da árvore. Mas nós aqui em crescimento em Torá, nas leis de Deus e na fé lógica sobre essas leis é o que nos nutre. O que nos nutre o físico repercute no físico, mas nós estamos falando de um pouco além. Então, uma coisa assim, quem nunca viu uma árvore morta, mas em pé, aparentemente viva, até não mais aguentar e cair podre? Eu posso dar um exemplo de uma árvore maravilhosa, vou tomar uma água, que tinha na praça aqui na minha cidade uma árvore muito grande, muito grande. Aquelas que você precisa de muitas pessoas para abraçar a árvore, sabe? Para que ela se mantenha saudável e que ela não seja uma ameaça para os carros na rua, por exemplo, você precisa fazer o quê? Não permitir que aquele limo, aquela coisinha que parece um veludinho, fique em volta dela, fique sendo um parasita dela. Esses parasitas têm que ser tirados e os galhos que estão muito altos e que você precisa podar a árvore, tá? Mas o que aconteceu aqui, porque elas vivem muito mais do que nós, tá? O que aconteceu aqui foi que, pelo fato dela ter bastante florzinha, não era um ipê, mas era uma coisa parecida, eu não sei o que é. Forrava o chão quando caíam assim. As pessoas em volta, casas ou não sei, se incomodaram e envenenaram a planta, envenenaram a árvore, colocaram algum veneno em volta na terra ali, ela começou a morrer. Ela ficou durante anos em pé e eu e muitas pessoas, eu porque gostava muito dela, nitidamente a vendo morrer. Ela estava praticamente morta, mas ela continuava ali em pé. É como se você tivesse um grãozinho de esperança. É como se aquela Torá que te arrancaram, porque isso não existe, tá? Ninguém arranca a Torá de nós. Você ainda tivesse, é como se o exílio estivesse te arrebentando, mas você ainda estava crente na lei divina em Hashem. Mas com o tempo ela morreu. Sabe que ela continua lá em pé. Eu não sei, isso é tipo milagroso, ela continua lá, mas morta, feia, sem nutriente nenhum. E por conta do quê? De flores que caíam no chão. Legal, né? Eu nunca ouvi dizer que flores e folhas sejam sujeira. Mas, às vezes a gente vê uma pessoa e olha para ela e ela parece que tá viva, né? Tá andando? Tá andando, tá comendo, tá se vestindo, não tá fazendo loucura, não tá, né? Tá viva e está morta por dentro, hein? Quantas vezes? É como essa árvore. Alguma coisa envenenou essa pessoa. Alguma coisa não deixou que o nutriente passasse, que o nutriente fosse absorvido. Então, eu anotei isso. Ou uma pessoa que aparentemente está viva, mas longe de Deus, tá? Longe de Deus, longe de Deus, sinto muito, longe da fonte, na verdade ela está morta, até o corpo não aguentar mais. Pessoas que blasfemam, pessoas, porque nós aqui que estudamos sabemos da importância da Torá, mas vamos dizer que a pessoa seja uma pessoa que nunca tem ouvido sequer falar, né? Mas ela não blasfema, ela é bondosa, ela tem índole, ela é uma pessoa ética, ela é honesta, ela tem nutrição. Hashem nutre todas as pessoas, não é? Mas aquela que ficou longe de Deus, que se posicionou blasfemando, pouco importa se ela estuda ou não. Mitzvot não fazem diferença aqui. Se você é uma ruindade, e não vamos fazer lachon hará, esta pessoa vai ficando morta por dentro. A
pessoa que está longe da fonte, longe de Hashem, longe da Torá, mas muito mais longe de Hashem. Bom, então, como as árvores e seu processo cíclico, nós devemos crescer pessoalmente. Tive que dar uma desligada aqui, que tocou o telefone. Nós devemos crescer pessoalmente em Torá, em caridade, que é tzedakah, e mitzvot, sempre nos renovando, assim como as árvores. Porque nós não vemos, mas o tempo todo elas estão renovando. Se você for pertinho, você vai ver que num galho tem um galinho, do galinho uma folhinha e um galinho. Aquilo está sempre se renovando, né? O tronco cresce, mas o tronco é o tronco, né? Então, a fé é a conexão com a fonte, que é Deus. Como a semente, olha só isso, como a semente carimba sua genética nos seus frutos, assim nós impregnamos nossas genéticas nos filhos e sempre os ensinando, sendo exemplo e nunca esquecendo que Deus está acima até mesmo da natureza, já que ela é sua obra. Existem algumas religiões, algumas filosofias que entendem que a natureza é que faz as coisas, mas e quem faz a natureza? Senão Hashem. Aqui, essa partezinha aqui, não é do Rabad, fui eu que escrevi, porque eu fiquei pensando o seguinte: como a semente carimba sua genética nos frutos, assim nós impregnamos nossa genética nos filhos. Vai nascer com olho parecido com o nosso, vai nascer, enfim, geneticamente nós sabemos disso, né? O que nós chamamos de hereditário, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, aquelas características que vêm do nosso DNA, do nosso DNA juntamente com o cônjuge, né? Sabemos que na concepção são 3 pessoas, homem, mulher e Deus, não é? Então nós impregnamos, nós carimbamos, né, no nosso bebê as nossas características. Porém, se nós não tivermos Torá, se nós não tivermos um exemplo bom, se nós não tivermos um crescimento espiritual, esta parte que nós podemos passar geneticamente, e essa genética não é física, é espiritual, se nós não tivermos isso, nós não vamos passar para os nossos filhos. Então, nós precisamos impregnar isto também, desde cedo. Vocês viram no vídeo ali no comecinho, a musiquinha? É um vídeo bem longo, tá? De 29 minutos. E é um canal que tem no YouTube, ela canta as músicas, é uma professora, né? Uma morá. Com as crianças e várias festas. As crianças aprendem desde cedo, as crianças judias, tá? Desde cedo, as canções, a brincadeira, os festivais, assim como nós aqui, ocidentalmente falando. A diferença é que todas as festas, ou elas são bíblicas, ou elas são rabínicas. E elas sempre têm um fundo e uma importância na Torá. Então, eles aprendem desde cedo a festança juntamente com a lei divina, com o respeito, o temor a Hashem e tudo aquilo, as mitzvot, e vão desde cedo. Isso faz com que a semente fique forte e quando for germinar e passar adiante nos seus frutos, impregnar aos seus filhos, vai ser o quê? Aquilo que aprendeu quando era criança. Então, nós precisamos ensinar as coisas boas para ficar impregnado, para ficar carimbado no DNA espiritual da alma dos nossos filhos. As coisas boas, a Torá. Quem assistiu Ética do Sinai, o último vídeo, compreendeu o que significa minha Torá, sua Torá. Quando a gente fala com aqueles sábios, nossa, ele tinha muita Torá. É aquela Torá que está em você, é aquele aprendizado que se misturou com o seu DNA, é uma roupa que você veste, é um nutriente que realmente te nutre de dentro para fora, é sua Torá. Eu até gostaria de fazer esse vídeo no bosque, mas eu não tenho bosque e hoje está chovendo, bem bastante. Então vamos lá, mais adiante aqui. Eu tenho uma observação que eu quero fazer, nós vamos fazer uma comparação, depois eu quero falar uma coisinha que aconteceu realmente. Eu deixei aqui uma observação para falar sobre a árvore da Sefirot. E nós não vamos nos aprofundar, porque aqui é para saber
sobre a festa. Depois eu quero ler do Rabad, eu vou ler daí, não é minhas palavras, é do Rabad, o Seder e tudo mais. Mas eu gostaria que nós lembrássemos de que tudo que existe no mundo físico, tá? Existe espiritualmente, tá? Existe no mundo não físico de Hashem. Então, se nós pegarmos a árvore do conhecimento, a Sefirot, né, e compreendermos, não sei qual é o grau de conhecimento sobre a árvore da Sefirot que vocês têm, mas imaginem que sim, quem tem, que isso é Kabbalah, nós temos o cume de uma montanha, nós temos o topo de uma árvore, nós temos Keter. Keter não é uma Sefirá dentro da árvore, como muitos e quase que em absoluto desenham assim, explicam assim, Keter dentro da árvore da vida, não. Keter é a coroa do rei. Keter está acima de todas as Sefirot, tá? Que são o quê? Os atributos que Hashem colocou, vamos dizer, colocou não é bom, emanou, porque Hashem, ele mesmo não tem atributos, mas ele emanou a partir da sua Oren Sof, que é a sua luz infinita, através de ocultamentos, né? E mais ocultamentos até chegar no nosso mundo aqui embaixo. Cada atributo desse, o desenho da Sefirot, de cada uma delas, cada atributo, nós vamos ter Hesed, bondade, nós vamos ter Gevurah, que é bravura ou severidade, nós vamos ter justiça, nós vamos ter beleza, nós vamos ter todos esses atributos dentro de cada bolinha, né? Dentro de cada bolinha dessa, que é representada por esferas, né? Cada sefirá, dentro de cada uma nós temos outra árvore. Dentro de Tiferet, que é beleza, nós temos uma árvore da vida com as mesmas características, com todas as 10 sefirot. E essas 10 sefirot que estão dentro de Tiferet, lá, cada bolinha daquelas tem mais uma árvore. E tem mais uma árvore. E mais uma, e mais uma. E essa é a árvore da vida. Não tem fim. É como se você fosse tentar somar o infinito. Infinito mais infinito é infinito. É 2 infinitos? Somar, dividir, seja lá o que for, infinito é infinito. Né? E nem cabe como conceito, porque nem isso Hashem é mais que isso, fez o conceito. Então, a árvore da vida é o exemplo cabalístico mais profundo da representação da nossa árvore, aquela que nós vemos, que cada galho que ela tem, ela forma os seus galhozinhos, e cada galinho vai ter mais um galinho, mais um galinho, mais um galinho. Então, dentro de cada atributo que foi nos mostrado, que foi emanado pela luz infinita e foi nos mostrado para que nós tivéssemos uma conduta de acordo para chegarmos até o mundo da ação, tá? Porque precisamos ocultar muita coisa para chegar aqui, não é? Precisamos ocultar muitas coisas para chegar aqui. Foram muitas ocultações, muitos tzimtzum, não foi um, foram muitos. Dentro de cada atributo, dentro de cada esfera, eu quero que isso fique bem claro para vocês. Se eu tivesse aqui, não tenho, que pena, um desenho, eu não quero levantar e buscar porque eu vou me demorar. É um desenho da árvore da Sefirot para mostrar exatamente o que eu estou dizendo. Mas vamos imaginar, aqui está Biná, aqui está Rohmá. Dentro de Biná tem uma árvore da vida. Lá dentro dessa árvore da vida tem todas as 10 Sefirot e cada bolinha tem a outra. É isso que eu quis dizer. Tomara que vocês tenham entendido. Então, cume da montanha, topo de uma árvore, coroa do rei. Keter está acima, não dentro, acima das Sefirot. É a coroa do rei, que rei? O rei de letra maiúscula, Hashem. Espero que tenham entendido isso, que ficou confuso. Agora, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Bom, hoje em dia, tá? Hoje em dia é uma anotação. A comemoração é feita através de bênçãos antes e depois de comer os frutos da estação. E existem as frutas especiais que podemos comer nesse dia. Tâmara, uva, figo, romã, tá? Existem muitas coisas.
mas existem alguns entendimentos que diz que são 5 frutas e 2 grãos. Nós vamos pegar um ceder e eu vou ler as frutas e interpretar o que lá está escrito. Aliás, vou ler a interpretação de lá, de cada ingrediente dessa festa, vamos dizer assim, conforme os ashkenazita, os sefaradita. Eu vou explicar depois. Então, antes disso, de nós dizermos como é feita, não exatamente a comemoração, ceder, eu vou ler, tá? E explicar cada frutinha, mas eu gostaria muito de falar uma coisa aqui, antes de eu explicar a curiosidade dos nomes. Bom, no dia, é um fato, não é um fato particular, é um fato particular que serve exatamente para todas essas coisas que nós estamos falando. No dia 1 de Shvat, começa o mês de Shvat, né? Tipo, bem óbvio, né? Onde é o mês todo dedicado às árvores por conta de Tu B'Shvat, 15 de Shvat. Acontece que nesse dia 1, aconteceu um fato perto de onde eu moro, muito triste, porque foi exatamente nesse dia, sabe? No dia das árvores, no dia que começa o mês das árvores. Uma árvore muito frondosa, e se eu tivesse foto eu colocaria, talvez eu venha a ter. Eu acho até que já fiz uma postagem com aquela árvore. Uma árvore muito frondosa, com cachopas assim de flor amarela, não sei que não é ipê, tá? Redonda, aquilo sim parecia árvore da vida, sabe? Umas bolas assim amarelas, feitas com várias outras dentro. Linda, exuberante, verde, tá? Com essas flores amarelas, saudável, muitíssimo bem nutrida pela terra, porque o solo aqui é um solo bom, é uma terra boa, tá? Onde chove, faz sol de maneira a comparar com o restante do país de maneira equilibrada, às vezes muito uma coisa, que nem chuva, às vezes menos, mas nunca há uma seca real, nem enchente que uma hora não pare, sabe? Muito saudável. Uma visão da nossa área de tomar chimarrão, uma visão exatamente na nossa frente, aquela árvore exuberante. Então você fica lá tomando chimarrão, olhando para aquela árvore maravilhosa. Nesse dia a árvore tinha sido cortada. Levaram alguns dias para cortar completamente. Para vocês terem uma ideia, com motosserra, né? Para vocês imaginarem a grossura e o quão ela era saudável, né? Porque fica mais difícil. Cortaram a árvore, não arrancaram a raiz, tá? Não destruíram ali, não desconstruíram a calçada para tirar, cortaram a árvore inteira. A tristeza que dá quando a gente vê isso, a grosso modo, é assim, meu Deus, tipo, tiraram aquilo que estava fazendo tão bem aos nossos olhos, mas se nós formos um pouquinho mais adiante, nós vamos entender uma coisa. No decorrer dos anos, dos séculos, muitas pessoas, as que queimaram os livros judaicos, as que proibiram o estudo da Torá e tudo mais, e do Talmud e tudo mais, tinham a intenção de fazer com que a lei divina se adaptasse à nossa vida cotidiana, mundana, podrinha, erradinha. Sendo que não é a Torá que tem que se adaptar à nossa vida. Somos nós que precisamos nos adaptar à Torá. A Torá é um manual de conduta ética, com todo tipo de histórias lá dentro. Pessoas que sofrem, pessoas egoístas, pessoas bondosas, acontecimentos, amores, guerra, roubos, generosidades. Nós temos tudo dentro da The Bible, tudo. Então, ela é um manual para nós vivermos. Não é ela que tem que se adaptar a nós. Nunca foi, nunca será. Ela é uma lei divina. Então, se você compra uma casa, tá? Compra uma casa e percebe que não tem nada plantado ali, e você planta uma árvore, você vai plantar essa árvore, uma árvore frondosa como essa, que você tem conhecimento que vai crescer um monte,
Você vai plantar ela em algum lugar onde ela não interfira na estrutura da construção da sua casa. Você vai fazer isso, né? Se ela estiver ali na calçada e acabar crescendo um pouco mais, e aquelas raízes subirem pela calçada, adapte a calçada, ok? Adapte a calçada. Faça um entorno da árvore, tire aquelas lajotas, arrume, né? Você teve essa opção, você comprou a casa e não tinha árvore. Mas, se você comprou a casa e a árvore já estava lá, esse momento é mais importante ainda, porque você sabia que a árvore estava lá. Você sabia que isso poderia acontecer. Você escolheu e comprou aquela casa. Se ela não estiver ameaçando a estrutura das vigas da sua casa, que essa casa possa cair realmente, não mexa na árvore. Se adapte à árvore. Ah, mas o que isso tem a ver? Minha casa está fazendo mal para minha casa. Ai, que grande coisa que é isso. Isso não diz respeito a, assim, ai, agora eu sou bondosinho, estou fazendo isso. Não, diz respeito a muito mais do que isso. É como nós nos comportamos com relação à criação de Hashem. O nosso respeito pela árvore não é só pela árvore, mas é por quem a criou. É por quem a criou. E aqui eu não estou dizendo que a árvore é mais importante que o ser humano. Não é isso. Até porque você não tirou uma árvore de lá para plantar um ser humano no lugar. Então ela não está tirando o seu lugar. A árvore era lindíssima. Eu não estou exagerando. A árvore era linda, maravilhosa. Sabe? E ela ainda... E esse caso aconteceu. E há um tempo atrás aconteceu também com uma palmeira enorme. Também fizeram a mesma coisa. Aí, tipo, quase que no mesmo lugar. Não me interessa quem foi. Não me interessa por que foi. Me interessa saber que é assim que nós demonstramos quem nós somos, como nós somos e como nós nos comportamos e como nós convivemos com a criação. Porque todo esse cenário, que dentro do judaísmo tudo é um cenário para que nós possamos viver, este não é um cenário para que as coisas para nós, só para nós, porque nós somos melhores. Não, é um aprendizado de como nós convivemos e como nós elevamos. Não só a nossa alma, nosso entendimento, a nossa ética, mas também como nós elevamos os animais, como nós elevamos as plantas e como nós tememos e respeitamos a criação que não é nossa, é de Hashem. Somos nós que precisamos nos adaptar às árvores. Não plante se acha que ela vai destruir o teu lugar, mas se ela já estiver ali, é você que tem que respeitar ela. Porque ela estava ali antes de você, e que porque muito mais, assim, quase que absolutamente todas as vezes dos casos, ela continuará ali quando você morrer e os seus filhos também. Então, nesse momento, a grosso modo, você é quase nada perto desta árvore. Me estendi, mas pensem nisso toda vez que vocês construírem alguma coisa, forem plantar algum tipo de árvore, ou chegarem no lugar onde a árvore já existe. Se realmente a casa for cair, infelizmente vamos ter que dar um jeito. De repente replantar ela, né? Cavar em volta, levar ela para outro lugar. Esse é o correto, né? Mas se ela não está derrubando a nossa casa, deixa a árvore lá, ok? Deixa a árvore lá. Isso é ser cidadão também. Isso é ser um filho de Hashem que sabe que tudo é criação dele. Cria, mantém e transforma. E tem mais uma coisa, há mérito aí, tá? No mundo vindouro. Não me vem com essa aí que há mérito. É midá, keneged, midá. Medida por medida. Num certo ponto da sua vida, seus galhos serão cortados. Quiçá seu tronco todo. Agora eu vou fazer uma outra analogia que eu me lembrei, e daí nós já vamos para a curiosidade. A analogia é a seguinte. A nossa família tem a árvore genealógica. Não é? Então nós vamos ter o patriarca e a matriarca e vamos ter os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e aquela árvore toda. Quando nós procuramos saber a nossos antepassados, a nossa descendência, nós procuramos essa árvore genealógica, pois esta é a árvore da vida nossa. Por quê? Porque quem é o nosso grande patriarca e matriarca da árvore da vida?
Um segundo, 1 minuto para a resposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é? Adam, Arishon e Havá. Adão e Eva são a representação dos primeiros ou do primeiro casal. Por quê? Porque dali saiu absolutamente todos os outros. Isto é uma representação metafórica que precisa do entendimento profundo, mas o que isso significa? Que somos todos uma única família, ok? Uma única família. Bom, agora eu vou falar da curiosidade, tá? Dessa curiosidade aqui. Por causa daquele meu erro lá, eu sempre erro, tô errando direto. Daí eu vou acertando, errando. É como vocês já sabem que as coisas funcionam porque é muito no improviso. Como tudo que eu faço, por exemplo, na parte hebraica, eu não sou professora de hebraico, eu vou, né? Eu vou buscando aprender e passar para vocês, para que a gente vá aprendendo junto e não erre mais. Então, quando eu fiz aquele short errado, eu falei, eles vão achar que é isso que é árvore. Eu fui lá e corrigi, tudo bem, mas aí nós vamos ter a palavra... Onde é que está aqui, ó? Nós vamos ter a palavra ilá. Ilan, tá? Novamente, ilan. O que é ilan? Ilan é árvore. Como assim? Árvore não é etz? Pois é. Então, nós vamos aos pouquinhos, porque as anotações que eu fiz são muito horrorosas. Então, eu vou ocupar daqui e dali. Primeira coisa que nós vamos aprender é o seguinte. Se é 15 de Shvat, então significa Tu, Beshvat, é 15 o quê? O que significa? Então, primeiro, eu quis trazer para vocês o que é 15, tá? O número. Primeiro, vamos entender que cada letra do alfabeto hebraico diz respeito, corresponde a um número, tá? E eles são em ordem, tá? Até o 10, depois vem as dezenas. Então, nós vamos ter o Aleph como 1, o Bet como 2 e assim por diante, tá? Então, nós vamos ter aqui Hamesh Ezre. Hamesh Ezre é 15, tá? É o nome do número 15, tá? Esse é o nome, porque Hamesh é 5 e Ezre faz parte de todas as dezenas, tá? Nós vamos ter Ezre até chegar no 20. Então, Hamesh Ezre significa 15, tá? Aí nós vamos ter árvore. Eu coloquei ali, ó, árvore, tá? Etz. Etz, lembre que é da direita para a esquerda. Etz é árvore, mas Ilan também é árvore. Por quê? Porque no hebraico, porque esse tempo todo, algumas palavras e muitas palavras têm muitas coisas, muitos objetos têm duas palavras para o mesmo objeto, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, a própria árvore, né? Etz é árvore, Ilan é árvore também. Não existiam algumas palavras, né? Como Mahshev, que eu já falei para vocês, que é computador. Então, essa só vai ter uma palavra, mas muitas coisas tinham duas palavras em tempos diferentes, tá? Em épocas diferentes, aquela palavra passava a ser outra. Outro exemplo é o quê? Quando nós fazemos a bênção dos frutos da terra, nós falamos Adamá, não é? Que dá um pause. Nós falamos Adamá, que é terra, mas e Eretz? Eretz, Israel, não é terra também? Então, existem alguns sentidos diferentes e duas palavras para a mesma coisa, tá? Aí nós vamos entender o seguinte: árvore do conhecimento, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não a árvore da vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ter aqui, ó, Etz Hadat. Quero que vocês vejam bem onde que é. Etz Ha. Esse não é o Ra, tá? Esse é o Ra. Hadat, tá? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora nós vamos entender o seguinte, mas então por que é Tu Bishvat? Porque essa festa foi instituída rabinicamente. Os sábios são do tempo de qual? Os sábios da Mishnah, onde eles utilizavam o quê? Duas coisas diferentes. Uma delas é a palavra Ilan,
em vez de etz, tá? E outra é a representação dos números através das letras hebraicas. Então, eu fiz a conta para vocês verem aqui. Tu Bishvat, né? Tu, aqui tem o tet. Tet, 2 iuds, tá? E um vav, que vale o quê? O vav vale 6, não é? E o tet vale 9. Somando vai dar 15. Então, nós temos 15, tu Bishvat. E aí você vai se perguntar, se você não está fazendo curso de hebraico, porque você está fazendo, você não vai perguntar nada. Então aqui, Shvat é o mês. O nome da festa é o nome do mês, é o nome do dia começo, tá? 15 de Bishvat. Mas esse B é o quê? Esse B, muito conhecido nosso, nós vamos entender quando nós formos parar para pensar em Bereshit. Por quê? Reshit é início, né? E como é que a gente lê? No início. Então, este bet está funcionando como uma preposição no. No início, no princípio. Então, em Shvat, né? Tu Bishvat. É interessante isso, né? Eu adoro essas coisas. Aí nós vamos entender o seguinte, mas então nós vamos falar o quê? Nós vamos falar Tu Bishvat Samer? Pode ser, Tu Bishvat Samer. Mas nós vamos encontrar em alguns lugares Hag Lailanot. E o que é Hag Lailanot? Hag é festa, mas também tem Messibá, que é festa. Viram como tem várias palavras que são duplas, duas palavras para a mesma coisa? Então, Hag é festa. Lailanot é o que? Das árvores, tá? Porque este lamed aqui vai fazer o das, né? Das árvores. Por quê? Porque é ilá. Ilá. No fim, tá? Ilan. E qual é o plural das palavras femininas? Ote. Então, Hag Lailanot, tá? A festa das árvores. E nós vamos escrever, então, vamos aprender aqui embaixo, o quê? O Rosh Hashanah das árvores. Aqui, ó, Rosh Hashanah Lailanot. Muito legal, né? Muito legal isso. É, assim, muito curioso isso. Então, Tu Bishvat Samer, a todos vocês, uma semana antes, mas é para que vocês no dia saibam as coisinhas. E agora nós vamos falar do Seder. O Seder da festa. Qual é o Seder da festa? E eu só vou ler, tá? E falar só um pouquinho sobre o que cada um significa. E isto aqui é do Rabad. Olha lá em cima. Rabad. Tá, tudo bem, eu tiro umas palavras, mas é do Rabad. Bom, nós vamos ver aqui, ó, que seguem a comemoração cabalística originária na cidade de Tzefat, que toma a forma de um ceder, similar ao de Pessah. Olha, Pessah está quase aí, né? Onde cerca de 12 ingredientes, 12 frutas seguem uma determinada ordem de degustação, acompanhadas por leituras específicas. Nós não vamos dizer, mas nós vamos falar que frutas são essas. Nós vamos ter a tâmara, tá? É frequentemente uma metáfora para a retidão, pois a tamareira é alta, frutífera, impenetrável à mudança de ventos, assim como devemos ser. Então nós devemos ser sempre os mesmos, seja o vento para lá, o vento para cá. Nós não somos uma abóbora no caminhão, nós somos como uma tâmara. Nós somos altos, frutíferos e nós não nos abalamos com qualquer ventinho. Entende isso em relação à Torá, aos ensinamentos judaicos e em relação ao nosso caráter. Esta é a tâmara. Aí nós vamos ter a uva. A uva eu amo, né? Por quê? Possui a capacidade de transformar-se em diferentes tipos de passas, em diferentes tipos de alimentos, tá? E bebidas. Aqui eu não vou ler porque é o seguinte. Passas, o vinho, o suco de uva, é alguma coisa assim, né? Feito de uva. O que acontece aqui? Cada um possui o potencial e êxito em algum aspecto da Torá e no cumprimento de seus preceitos e pode ser especial à sua maneira. O que é que eu gostaria que vocês lembrassem nesse momento que não está aqui no Rabad? Vamos lembrar de Noah, vamos lembrar do Kiddush, do Shabat,
vamos lembrar do Seder de Pesach, vamos lembrar de todos os momentos onde o vinho é santificado. Por quê? Porque nós pegamos algo que é mundano, é profano, algo que é e santificamos. E não o contrário, não pegamos algo que é divino e o profanamos, tá? É proibido fazer isso. Então o vinho que vem da uva, que é maravilhosa, que alimenta, que faz as passas, a própria fruta e tudo mais, pode nos embriagar, porque o vinho pode nos embebedar. E aqui vem uma regra muito importante de que depende de nós, as coisas que são mundanas serem elevadas. É a nossa atitude em cima do objeto, é a nossa atitude em cima da ação, em cima daquele momento, do acontecimento, do nosso comportamento, do nosso cortar a árvore ou não. É isso que faz com que nós santifiquemos algo que é profano, nós elevemos. E o vinho faz isso. Noah, sabemos o que aconteceu com Noah, né? Quando ele plantou a vinha e se embebedou. Então, a uva é extremamente importante misticamente e por povo, de uma maneira geral, o vinho sempre foi muito tomado, bebido, assim como o suco de uva também. Então, esse nosso poder de santificar ou de acabar. Ó, Lachonará entra aí também. É nosso poder de construir uma pessoa como destruir uma pessoa, tá? Agora nós vamos falar do figo. O figo é o seguinte, o figo, se você não colher em seguida, ele logo estraga, né? Quem gosta de figo sabe. Analogamente, devemos ser rápidos nas mitzvot, tá? Antes que a oportunidade seja perdida. Então, ele está ali lindo, frondoso, tirou, ele azeda, o figo azeda. Você precisa tirar da figueira, né? Quando você vai comer ele maduro e comê-lo. Porque ele tem aquele leitinho, ele azeda, ele queima, ele fica ruim, ele fica incomível, tá? E quando você tira ele verde, você vai fazer aquelas compotas, aqueles doces, ou doce de corte, a chimia é outra coisa. Então ele estraga logo e precisa ser feito. Uma mitzvah tem que ser feito o quanto antes. Então, nunca se atrase, nunca deixe para depois as mitzvot, a caridade, a generosidade, as orações que você pode fazer agora, nesse momento, tá? Para que não seja perdida essa oportunidade depois. Isso é bem importante. Aí nós vamos ter a romã. O romã, né? Que não é a, é o, a gente chama de o romã. Bom, romã é o seguinte, assim como as mitzvot, a romã ou romã possui 613 sementes. Essa metáfora das 613 sementes, existe uma história rabínica que diz que o rabino realmente ele abriu e contou e tinha 613 sementes. E ela é muito mística, cabalística. Só que é o seguinte, após esse rabino ter contado as 613 sementes dentro da romã, ninguém mais fez isso, né? Não que a gente saiba. Então, se você for uma pessoa paciente, tiver um romã por perto, né, na sua cidade tiver romã, aqui não é sempre que tem. Abra com cuidado e vamos contar para ver se tem 613 sementinhas, que correspondem a 613 preceitos proibitivos, os permitidos da Torá. Então, lembrando que mesmo a pessoa que possui falhas está repleta de méritos, assim como uma romã é repleta de sementes. Por isso eu quis ler o Seder, porque o Seder não, as frutas que vão no Seder, porque tem uma compreensão, tem uma interpretação em todas, né? Incrível isso. Aí nós vamos para o etrog. O etrog é das 4 espécies, é o que tem sabor e aroma. O etrog fica na árvore o ano inteiro, é uma fruta muito forte e é muito deliciosa e cheirosa. Não é todo mundo que gosta, mas para vocês que estão pensando, mas que etrog é esse? Só tem em Israel, é a nossa cidra, tá? Cidra é o etrog. Dura muito tempo, dá umas frutas desse tamanho, dura muito. Eu particularmente, daquelas frutas cristalizadas que existem, sabe? Que eles fazem existe o figo turco, existe essa cidra assim, que é o etrog, que fica transparente, adoro aquilo. Nossa, gosto muito daquilo, adoro, não pode falar que é idolatria. Aí agora nós vamos falar da maçã. Sim, mas eu não falei do que aqui. A cidra permanece na árvore durante todo o ano, já falei sim.
beneficiando-se de todas as estações, ensinando que devemos ser autênticos o ano todo. Não podia ter esquecido, então nós temos que ser autênticos o ano todo. Nós temos que ser como uma tâmara que não é qualquer vento que penetra, tá? E leva de um lado para outro, como nós temos que ser como um etrog, sermos iguais, sermos íntegros, iguais os mesmos o ano todo. E como temos que ser aqui o que somos lá, somos em todos os lugares a mesma pessoa. Este é o etrog. A maçã agora. A maçã, ela leva 50 dias para amadurecer. Eu não sei se ela leva, mas aqui está dizendo que ela leva. Do mesmo modo que os judeus levam 50 dias para amadurecerem a saída do Egito em Pêssar e Shavuot. Lembra aqueles 50 dias que a gente faz a conta? Então nós vamos ter a saída do Egito, vamos ter Pêssar e vamos ter a entrega da Torá, que é a Shavuot, tá? Tudo isso contando, levando em conta que a maçã leva 50 dias para amadurecer, preparando-se para o recebimento da Torá. Todo esse processo esperando por Shavuot, tá? Assim como a macieira produz frutos antes das folhas. Eu já vi macieira cheia de maçã mesmo e as folhinhas pouquinha. Assim devemos cumprir mitzvot sem o pré-requisito para a compreensão. Aqui é lindo, conforme afirmamos na outorga da Torá. Quando a Torá foi outorgada, simplesmente foi obedecida, o que significa nascer venishma. Faremos e depois entenderemos. Isso não é uma fé cega, isso é uma confiança. A confiança sim é cega e lógica. Eu adoro falar isso porque tem aqueles que adoram criticar o judaísmo dizendo, a fé é cega. Cego é você que não viu que essa é uma fé lógica, né? Cega sou eu também um pouco. Aí nós vamos ter a nós, tá? Divide-se em 4, correspondendo às letras do tetragrama e às 4 rodas da carruagem divina. A carruagem divina é o Merkavá. Não está escrito aqui, mas eu tenho conhecimento disso lá em Yehezkel, tá? Merkavá, a carruagem divina, tá? Onde a presença Shekhinah, a presença de Hashem, está na carruagem. Como possuem 2 cascas que devem ser removidas, uma dura e outra mole, assim também devemos sofrer a circuncisão física e espiritual. A circuncisão física, que ela é porque ela encobre o membro, a circuncisão da língua, o não lachonará, nós nos abstermos, nós guardarmos a língua, e uma circuncisão que é uma circuncisão espiritual, é nós desobstruirmos o nosso eu espiritual, porque a circuncisão significa obstrução. E aqui, sobre a nós, não é a nós pecã, é aquela grandona, bem bonita dos desenhos do Tico e o Teco, sabe? Bem grandona, que parece feita de madeira a casca. A gente abre e nem quebra. E ela é partida realmente em 4, aquele é gostosíssimo e muito lindo. Essa é a nós, que diz respeito aqui. Aí nós vamos ter a amêndoa. Significa entusiasmo em servir a Deus, pois a amendoeira é sempre a primeira a florescer, tá? E aqui diz o seguinte, que é por isso que o cajado de Aharon fez brotar especificamente amêndoas, porque elas florescem rápido. Aí nós vamos ter a alfarroba. A alfarroba, quem não conhece, é uma fava comprida, assim, quando tá madura é bem preta, bem escura. É um substituto do chocolate, tá? Muito utilizada como um substituto do chocolate. A alfarroba tem um sabor parecido. Quando acontece alguns processos ali, a alfarroba é muito gostosa, tá? A alfarroba demora mais para crescer de qualquer outra fruta. Lembra-nos da necessidade de investir muitos anos no estudo da Torá para obter um entendimento claro e valioso. Isso é o que está escrito aqui. Então, ela demora muito tempo para crescer, como nós devemos investir muitos anos no estudo da Torá. Na verdade, nós devemos investir a vida inteira. E uma coisa que não está escrita aqui e que acontece com a alfarroba é que a alfarroba, num trabalho de verificação, se a alfarroba está kasher para tirar bichinhos, é muito difícil. Porque a alfarroba, ela fica bichada, ela fica com os vermezinhos ali, não sei direito,
muito rapidamente, muito rapidamente. Então, na minha cabeça vem o seguinte: a vida inteira estudando a Torá e absorvendo tudo o que pudermos, porque num piscar de olhos a gente se desvia do caminho, a gente fica bichado, estragado. Então é sempre com foco e continuidade, sempre, sempre. Como nós vimos no Pirkei Avot, que é o estudo da Torá, deve ser permanente. Aí nós vamos ter a pera. A pera é bem legal, porque é o seguinte, ó. Peras de diferentes cepas ainda mantêm muita afinidade, nos ensinando a importância de nos mantermos coesos, promovendo a união de povos, de nosso povo. Então aqui diz respeito ao judeu. Já comeram pera, né? Já comeram pera? Que tipo de pera? Nós temos a pera d'água, pera asiática, pera da terra, pera... Vários tipos de pera. Você tem uns 5 tipos de pera que você pega, coloca tudo junto, você veja, o polvo é o mesmo. É tudo pera. Mas uma é bem diferente da outra. E todas deliciosas. E você percebe que são peras. Você sabe que são pera quando morde uma pera. Mesmo que ela seja de outra espécie. Mas o polvo é o mesmo. O polvo está unido. Ele está diferente, mas ele está unido. Ele é o mesmo. O polvo pera. Esse é o polvo pera. Agora nós vamos, aqui já está terminando, nós vamos para 2 coisas que vocês devem ter pensado. Como assim ela não falou? E aí nós vamos falar no trigo. No trigo. O trigo é a base de sustento, mas necessita de muito trabalho para crescer, ser colhido e processado, tá? A cevada, embora não esteja incluída nesse ceder, é uma das 7 espécies pelas quais Israel é enaltecido. Assim também temos os outros grãos, mas enfim, o trigo. Usada com frequência para alimentar animais, sua designação para o homem inspira nossos esforços na subjugação de nosso instinto animal. Essa era a cevada. O trigo precisa ser plantado, precisa ser colhido, precisa ser tirado, separado, precisa ser refinado. Não é essa nossa farinha, tá? Precisa ser separado. Existe o germe de trigo, existe a farinha de trigo, existe o farelo de trigo e tudo mais. Tudo é um processo muito lento e é um processo demorado, assim como foi a entrada e até a saída do exílio de Mitzrayim. Então nós vemos uma matzá, trigo, sem fermento, sem ego, pobre, porém nutritiva. Aí nós vemos um pão maravilhoso, fermentado, não de ego, mas de mitzvot, no Shabat como a halá, e o pão feito por Sará, que crescia. Então nós temos o trigo, nós temos agora a azeitona, folha da oliveira, que o pombo trouxe lá em Noa, tá? Lá em Noa, olha a importância, amarga, mas valia a pena, porque quem comeu uma azeitona sem o processo da conserva é horrível, é bem amarga. Aí nós vamos ter a azeitona sendo prensada, sendo tirado o azeite extra virgem da azeitona, o azeite da oliveira, o azeite de oliva que acendia a menurá, a Hanukká, as lamparinas, o que iluminava e o que servia também como alimento. Até hoje uma especiaria cara em todos os sentidos, cara para o povo, cara em valor, valorosa, saudável e fica por cima dos outros líquidos. Esse é o azeite de oliva. Bom, então, espero que tenham gostado. Ficou longo, eu sei. Espero que tenham entendido. Tu Bishvat Sameach, Haglai Lanot. Tudo isso é uma boa festa. Na quinta-feira, vocês têm uma semana inteira para chegar até quinta-feira e comprar essas frutas, né? E fazer alguma coisa, quem sabe um prato bem bonito com essas frutas. Fazer as bênçãos das frutas que vocês já conhecem, tá? Existem todo um ceder, você pode entrar no Rabad, mas nós estamos falando como Bnei Noach. Respeitem as árvores, respeitem a natureza. Nós estamos aqui para mostrar que somos melhores que eles. Não que somos melhores pessoas a cada dia, mas nós só somos melhores
se os tratarmos bem. E como se trata bem uma árvore respeitando seu espaço? Respeitando o seu espaço. Não envenene uma árvore, não corte uma árvore. Se adapta onde ela está. E eu vou ler o Salmo, é claro, sinto muito, mas vamos lá para o Salmo. E como é Tu Bishvat, né? Que é Tu Bishvat, nós vamos ler Hamesh Ezre. Nós vamos ler o Salmo 15. Então, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, familiares. E vamos ser felizes, porque a alegria, os lugares alegres é onde a Shekhinah fica. A Shekhinah não quer saber, a presença divina, ela se esconde quando há tristeza. Então vamos ser felizes. Festa é festa e o judaísmo é cheio de festa. Um salmo de Davi. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Shalom.